Próximo papo, e eu adianto que vai ser polêmico. Não porque seja confuso, mas porque é um assunto que muito profissional varre para baixo do tapete até o dia em que ele bate na porta. Recebo Nathalie Delilah, da Resguardia, para a gente falar sobre o risco que todo profissional carrega e poucos entendem de verdade. Nathalie, seja bem-vinda. Se apresente para que o pessoal te conheça um pouquinho melhor. Eu sou a Nathalie Delilah, sou diretora da Resguardia, empresária e especialista em proteção. A Resguardia, ela nasceu justamente com esse propósito de proteger os profissionais da estética nesse risco que a maioria às vezes não conhece, que é a responsabilidade civil. Então, nós estamos aqui justamente para elevar a qualidade do mercado da estética e que a gente cresça mais ainda. Muito legal, Nathalie. E quando você fala em um risco que todo profissional carrega, você está falando de que tipo de risco? Porque eu imagino que a maioria das pessoas ouve isso e pensa em complicação clínica, mas parece que o buraco é mais embaixo, né? Perfeito. Dentro do mercado da estética, existe a parte de intercorrências e o profissional ele precisa estar preparado para lidar com as intercorrências, mas também existe o risco do processo. E tem muitos profissionais que acreditam que só o termo de consentimento, contrato com o paciente, anamnese, enfim, já protege o profissional. Mas, na verdade, aquilo ali serve mais para defesa do que até mesmo para blindagem de fato, né? Quando a gente fala de uma proteção de responsabilidade civil, nós estamos falando de alguém que vai cuidar do seu patrimônio caso você seja processado judicialmente. Então, o processo ele ocorre mesmo que talvez você tenha feito tudo errado, né? Então, o sinônimo de responsabilidade civil é o dever que você tem de reparar um dano que você causou a outra pessoa. Então, por exemplo, a Débora, quando ela está atuando no exercício ali da profissão dela, está fazendo a parte de harmonização facial, você tira o paciente, querendo ou não, de uma situação saudável e expõe ele a um risco. Então, tudo que aconteça com o paciente no meio do procedimento é sua responsabilidade reparar esse dano. E, basicamente, esse dano ele é reparado financeiramente, né? O paciente ele pedindo alguma indenização ali por um procedimento, um dano estético, moral ou até mesmo material, e basicamente tu tem que reparar de alguma forma. E dentro da responsabilidade civil, nós temos dois tipos, a objetiva e a subjetiva. A responsabilidade objetiva é quando o paciente ele processa o CNPJ. Geralmente o paciente ele processa os dois, tá? Então ele vai processar tanto o CNPJ quanto o CPF. E dentro da responsabilidade objetiva, quando ele processa o CNPJ, o paciente não precisa provar que você errou. Ele só precisa mostrar que ele está insatisfeito, porque o Código do Consumidor ele protege o paciente. Então, basicamente, mesmo que você realmente tenha feito tudo certo, tenha seguido o procedimento, o processo, enfim, o teu protocolo, o paciente ele pode alegar esse dano e só para se defender, tu já tem esse custo. Então, basicamente, nesse sentido, né, que a gente fala do risco que o profissional corre e às vezes ele nem sabe, porque ele tem o risco de ter que responder a um processo judicial, mesmo tendo feito tudo certo. Entendi. E daí como você protege o profissional? Você implementa documentações, passo a passo, um roteiro para que ele atenda esse paciente com segurança própria? Perfeito. É muito importante que os profissionais eles tenham a documentação com a paciente, né? Que todo esse pré-procedimento, enfim, todo esse protocolo, ele realmente seja seguido à risca. Porém, a gente precisa diferenciar aqui. Existe uma diferença muito grande entre a assessoria jurídica, que justamente vai fazer a parte de termos, contrato, toda a parte de proteger o profissional dentro do exercício da profissão dele, e existe a proteção de responsabilidade civil, que é quem paga o advogado. Então, o único papel exclusivo da Resguardia é pagar todo o custo se você for processada judicialmente. Tá, entendi. Mas, de qualquer forma, você precisa me ajudar para você não precisar pagar, porque se você que vai, né, pagar para mim, aí acaba que você me ajuda nisso, porque ninguém quer sofrer, né? Exatamente. Ninguém quer sofrer. É uma dor de cabeça a menos, né? Porque eu não sei se tu já sofreu algum processo judicial, mesmo não sendo da área da tua atuação? Não, graças a Deus não. E é por isso que eu me sinto desprotegida, porque a gente pensa que nunca vai acontecer. É bem... Não é? Uhum. Mas acontece. Acontece. Esses dias até um caso engraçado, não, até que triste, né? O paciente
processou o profissional, um associado da Resguardia, porque o Botox não tinha durado 6 meses. Uau! Então, basicamente, às vezes tem essas reclamações incoerentes dos pacientes, a gente chama de pacientes impacientes, né? Então, eles às vezes têm reclamações, dores ali, ou se sentem lesados de alguma forma, e eles acham que eles têm aquele direito. E daí o Procon faz isso melhor do que ninguém, né? Proteger o paciente mesmo que ele não tenha feito nada. Porque a gente sabe que o Botox não dura 6 meses, mas depende do diálogo que o profissional teve e depende também de como o paciente entendeu aquilo, né? Então, devido a esses vieses de confusão, né? De que disse, que me disse, às vezes acaba acontecendo um processo, né? Acontece muito. E qual é o perfil do profissional que aparece mais vulnerável na sua experiência? O que está começando agora ou que já tem anos de carreira e acha que sabe de tudo? Essa é uma ótima pergunta, Débora, porque às vezes a gente pensa, né? O profissional que ele está iniciando agora, ele às vezes não sabe todas as técnicas, ele não sabe lidar com intercorrência, mas a intercorrência, a intercorrência, ela acompanha o volume de procedimentos que você realiza. Então, às vezes, o profissional que ele está chegando no 100º paciente, ele tem um risco muito maior de ser processado judicialmente do que necessariamente quem está iniciando a carreira. O ideal é que você tenha proteção ali para ambos, né? Que você realmente tenha essa assessoria jurídica ou pelo menos que você tenha as suas documentações bem certinhas, né? Para ambos os casos. Então, não é uma regra absoluta que a maioria dos profissionais que estão iniciando são processados judicialmente ou estão mais vulneráveis ou os que já estão há muito tempo no mercado, né? Então, mas dentro da Resguardia, a gente observa que não tem muito essa regra, sabe? É muito variável, depende muito do perfil. De muitas coisas, né? Coisas. Tem o profissional que arrisca mais, tem o profissional que só quer vender, né? Não quer entregar resultado. Eu acho que esse é o mais perigoso, né? Até falando sobre perfil, né? Às vezes a gente consegue identificar qual que é o paciente que vai dar problema, né? Geralmente é aquele que já chega pedindo desconto, mas a minha dica número 1 para os profissionais é: segue a tua intuição, mulher. Às vezes tu já sabe que é um paciente problema, já sabe que aquela pessoa vai incomodar e mesmo assim você atende. Então, a gente tem já esse sexto sentido, né? De, cara, eu acho que isso aqui vai dar problema. Então, a gente tem que escutar, às vezes, esse nosso sexto sentido, essa vozinha que tem na nossa cabeça, porque geralmente o paciente que dá problema. Eu falo para as minhas alunas que geralmente elas estão começando, né? Eu falo, eu sei que você tá cheio de boleto lá para pagar, né? Que você tá com o cliente ali na tua frente querendo comprar, mas ao mesmo tempo você tá identificando que aquele paciente vai te dar problema. Então, o custo desse paciente vai ser muito maior, né? Você fazer do que você não fazer. E isso daí você orienta também seus clientes. Perfeito. Nesse caso. Exatamente. E até quando a gente fala que o custo é muito maior, obviamente existe a perda financeira, Débora, mas nada vale a tua paz. A reputação. E a reputação também, né? A tua carreira, de você levar anos para construir um negócio e depois, basicamente, você tá ali no risco, né? E, gente, quando eu falo de processo judicial, tem muitas contas que são bloqueadas, tem bloqueio judicial, levam teu carro, tua casa. Uau. Então, existe muito essa questão também de você ter a tranquilidade da proteção, né? Pô, então, a Resguardia vai lá e cobre tudo isso, cuida de tudo isso. Não tenho meus bens bloqueados. Perfeito. De forma muito prática, tá, Débora? Tá. Paciente te processou, você tem Resguardia. Você vai acionar a Resguardia. Primeira coisa, você não ficar enlouquecida atrás de advogado ou não, né? Fica às vezes até meio perdida. Qual que é o melhor advogado? O que que eu faço? O que que eu respondo? Enfim. Recebeu o processo judicial, você aciona a Resguardia. Resguardia vai colocar os escritórios de advocacia credenciados, especializados no ramo da estética, para cuidar da causa, ou seja, para te defender. A partir desse momento, a Resguardia que arca com os honorários advocatícios e caso exista uma indenização, a Resguardia que vai pagar. Ou seja, não sai do seu bolso a parte de advogados, você não precisa correr atrás de advogado, você não precisa se preocupar ali com a indenização, obviamente, limitando o plano que você tem contratado, né? E daí a gente tem várias coberturas. Vários planos. Isso, e daí vai depender da cobertura. Mas basicamente é nesse sentido, de você ter essa tranquilidade financeira também, a tranquilidade de, opa, não preciso correr atrás de advogado ou ter esse custo, mesmo que seja só para me defender.
Tá, tô começando a entender, porque eu também sou leiga nesse assunto. Mas sabe o que é? A responsabilidade civil, ela parece um bicho de 7 cabeças e, meu Deus, o que é? Mas quanto mais tu vai sabendo ali, tu vê que é bem tranquilo. E é um alívio pro profissional, né, ter esse tipo de serviço no seu CNPJ, no seu CPF ali, né, ele fica mais tranquilo. Eu digo que é o tipo de serviço que a gente paga para não usar, como a EcoSalva, né, como vários outros, assim. E me conta de um caso, sem identificar ninguém, claro, de uma situação em que um profissional foi pego de surpresa por um risco que ele nem sabia que existia. O que aconteceu e o que ele deveria ter feito diferente? Deixa eu pensar aqui, talvez um caso recente. Teve uma situação em que uma paciente, ela processou. Isso eu fiquei sabendo depois da conversa com os advogados credenciados, né? A paciente, ela processou o profissional porque ela sempre via no Instagram que as pacientes que iam no consultório recebiam um cafezinho, e quando ela foi, ela não recebeu um cafezinho. E daí ela se sentiu emocionalmente afetada e ela acabou processando o profissional por isso. Mas já tiveram outras situações em que o profissional, às vezes, ele posta foto de antes e depois no Instagram, e daí, no dia, né, às vezes não teve ali o termo de consentimento, né, a aprovação do paciente por escrito, e quando eu falo aprovação de imagem, né, autorização de imagem por escrito, não adianta ser só no boca a boca, não teve essa confirmação por escrito, e o paciente foi lá, reclamou nas redes sociais, ameaçou processar por conta da foto de antes e depois, falou que enfim, não gostou da publicação, que estava sendo exposta e que não tinha sido combinado, sendo que às vezes ali no dia acabou conversando. Então isso também acontece muito. Às vezes eu acho que tem profissionais que, posso postar no feed? Daí, tá, pode. E daí faz aquela cena, né? Porque a paciente estava acabada, não sei o que, destruída, um monte de defeito dela, ela vê aquele vídeo e fala, eu não sabia que ia ser assim. Entendo perfeitamente. Bom, e na prática, o que a Resguardia faz pelo profissional? Porque o profissional que está nos ouvindo, ele pode estar pensando, tudo bem, mas eu já tenho seguro. Isso é o suficiente? É sempre importante, né, que a gente pensa na carreira a longo prazo. Então, logicamente, a gente tem que aprender, quando se abre uma clínica, né? A gente tem que aprender a técnica, tem que aprender a vender, tem que aprender a fazer gestão, tem que aprender o jurídico, tem que aprender a fazer o marketing. Então, eu acho que o profissional, ele precisa estar em constante evolução, até você saber sobre as intercorrências, né? Como lidar com uma intercorrência, se preparar para esse evento, porque o profissional que ele realmente está preparado, ele sabe lidar com a situação com muita tranquilidade, né? E não é como se o profissional que tivesse uma intercorrência, ele é ruim, não é isso. Não. Na verdade, é porque ele está no jogo. Então, ele vai passar por isso em qualquer momento e talvez em qualquer situação ali, né? Então, eu vejo que não é, às vezes, só você ter a proteção, mas sim você ter os termos de consentimento, você sempre estar inovando, né, nas suas técnicas, ter os melhores produtos, estar regulamentada de fato, entender a regulamentação com o conselho. Então, existem diversas formas para que você todos os dias durma tranquila, né? E principalmente vai elevando também a sua prestação de serviço. Ter a qualidade, né, de atendimento, ter processos muito bem definidos. Eu sempre falo isso para as minhas colegas, para as minhas alunas, né? Ter o processo, ter rastreabilidade de produto, como que você faz a limpeza, né, da pele daquele paciente, como que você orienta ele do pós, né? Então, tudo isso precisa ser documentado, né? Tudo isso vai te defender. Perfeito. E é isso mesmo, Débora, porque o que acontece? Às vezes o paciente, ele chega na cadeira do consultório e ele tá lá por conta da transformação. Ele quer a transformação. E quando a gente fala dos procedimentos estéticos, existe a obrigação por resultado. Então, você tem que, de fato, entregar algum resultado ali, enfim, que ele veja a diferença. Então, às vezes, o paciente, ele não entende o processo, o procedimento, que ele não faz ideia o que tu tá injetando ali. Às vezes,
vezes ele olha, tá, beleza. Mas se tu não conseguir comprovar, depois fica muito mais difícil provar que você estava certo. Sim, sim. Ter ali no prontuário, né, o lote, validade dos produtos, aonde foi aplicado. E de preferência até filmar, né? Durante o procedimento ali, ter algumas filmagens ali do que você estava fazendo. Eu comprei recentemente um óculos Meta. Ah, legal! Então eu faço, às vezes, algumas filmagens ali e vai ficando, né, naquela nuvem lá, como um documento também. Eu acho que hoje em dia a gente tem que usar todos os recursos mesmo. Infelizmente, sim. Ainda mais para quem quer crescer e atender cada vez mais clientes e quer encher a clínica de pacientes, né? O crescimento tem a sua dor também. Tem, com certeza. Você vai atender pessoas, né, que vêm de todo lugar com toda a intenção. Sim. Das melhores às piores. A gente nunca sabe, não tem bola de cristal, né? Sim, sim. E para quem tá ouvindo e cai a ficha agora de que está desprotegido, qual é o primeiro movimento concreto que ele deve fazer ainda essa semana? Entrar em contato com a Resguardia, nosso time vai te atender. Inclusive, quem estiver assistindo esse podcast, eu vou liberar uma condição super especial. Você entra com o cupom de desconto Resguardia10 e a gente vai te dar 10% de desconto na mensalidade. Um ponto muito positivo da Resguardia é que basicamente a gente vai nós estamos democratizando o acesso à proteção de responsabilidade civil. Então, o profissional que às vezes ele está iniciando agora, ele não tem uma verba financeira para pagar o seguro anual ali, né? Enfim. Então, com a Resguardia, com a nossa proteção de responsabilidade civil, ele paga uma mensalidade. Então, ele escolhe a cobertura que mais se encaixa ali para ele naquele momento e que caiba no bolso dele também, e mensalmente ele tem basicamente esse compromisso ali com a Resguardia, e se ele receber um processo judicial, a Resguardia vai pagar. Maravilhosa, Nathalie. Muito obrigada por esclarecer sobre esse assunto para nós, que eu também aprendi muito aqui, e trazer com tanta profundidade, leveza, ao mesmo tempo. Foi uma conversa de muita qualidade. E para quem quer continuar acompanhando o teu trabalho, aonde eles te encontram nas redes sociais? @Resguardia no Instagram. É isso aí, pessoal. Estamos aqui ao vivo no Congrehoff 2026 e o papo continua. Fica com a gente.